Qual o caminho para utilizar o ChatGPT? Como que usa? Como que eu chego ali, vamos dizer assim, na cara do gol para poder utilizar o ChatGPT? E é isso que você vai aprender agora. O ChatGPT é uma inteligência artificial. Bruno, como assim inteligência artificial? Igual a gente vê nos filmes? Muito parecido, tá? A tecnologia evoluiu muito e hoje em dia, quando a gente fala de chat, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente vê? A gente vê a inteligência artificial sendo aplicada em vários outros tipos, né? Vários tipos de projeto. E, né? O fundador aqui do ChatGPT, ele pensou: e se eu utilizar a inteligência artificial para escrever textos? Então, o que ele quis? Ele quis, quando a gente fala de inteligência artificial, é um comando de códigos ali, né, que foram desenvolvidos por várias e várias pessoas, e a partir disso, ela consegue, vamos dizer assim, muito entre aspas, ela consegue pensar. E a partir disso, ela consegue te responder de acordo com o que você pergunta. Então, basicamente, tudo que você pede, ela vai, essa inteligência artificial, né, o ChatGPT, ele vai te responder. Para que está sendo usado? Né? O ChatGPT está sendo usado basicamente para quê? Para o propósito, né, para qual ele foi criado, é exatamente texto. Então, o chat, todo mundo conhece essa palavrinha, é como se fosse conversa, né? E aí, é baseado nisso. Essa inteligência artificial é baseada somente em texto. Então, tudo que você escreve, ela vai te dar alguma resposta. Eu vou mostrar agora como você vai acessar o ChatGPT e basicamente eu vou mostrar como que utiliza, tá? Então, vamos lá. Qual o primeiro passo? Você tem que entrar em um link, tá? O link do ChatGPT. Então, eu vou abrir aqui, né, o nosso celular e eu vou entrar no endereço para o site. Então, quando a gente vai entrar em um site, o que a gente usa? A gente usa o navegador. Então, eu vou arrastar para cima para abrir a bandeja de aplicativos e vou procurar aqui o Chrome. Esse aplicativo aqui, ó, Google Chrome, tá? Então, é essa bolinha com 4 cores. Vou apertar em cima dela e aí eu vou carregar, eu vou abrir um site. Qual site? É esse aqui que eu vou colocar na tela, tá? Então, deixa eu colocar aqui no quadro branco para todo mundo conseguir acompanhar. Então, esse é o texto, esse aqui é o link que você vai digitar. chat.openai, né? Que é inteligência artificial, né, escrito em inglês, e .com, ok? Então, esse é o link para você acessar o ChatGPT. Então, aqui no celular, você vai escrever exatamente aquilo que estava na tela. chat.openai.com, ok? Chat. A gente pode falar aportuguesado, né? openai.com, beleza? E aí você aperta aqui embaixo para fazer a pesquisa. Então o site vai ser carregado, certo? Um recado importante também, né? Quando a gente fala do ChatGPT, muita gente está utilizando. Então ele já atingiu milhares de usuários, milhões de usuários já. Então, o que eles falam? Eles falam que pode ter algum problema de conexão enquanto você estiver utilizando, porque é uma alta demanda. E a partir disso, né, muita gente utilizando, ele pode causar algum travamento, algum bug, né, algum problema, tá? E ele, aqui na própria tela, ele já fala, né? Então você pode escrever, aqui ele te dá alguns exemplos do que você pode escrever. Ah, Bruno, mas está tudo em inglês aqui, ó. Então aqui, por exemplo, esse primeiro exemplo. Explique a computação quântica de forma simples, vamos dizer assim, né? Então é o que está escrito aqui no início. Ah, Bruno, mas eu não sei inglês, então eu não consigo utilizar. Não, esse chat entende português aqui, né, do Brasil, tá? Português brasileiro. E aí ele mostra aqui capacidades. Então ele escreve aqui
as capacidades que ele tem e as limitações. Então pode ocasionar, né, pode ocasionalmente gerar alguma informação incorreta. Então aqui ele está falando todos esses dados aqui. Beleza, Bruno, você caiu aqui nessa tela, mas o meu celular, quando eu digitei esse link, não caiu. Então você precisa fazer o login. Então eu vou sair aqui da conta para mostrar para vocês desde o início, tá? Então beleza, aqui ó. Então quando você digita aquele link chat.openai.com e você entra, ele vai cair nessa tela, ok? E aí você precisa fazer um login, ou você precisa criar uma nova conta. Então, nesse botão da esquerda está falando para você fazer um login, e do lado para você criar uma nova conta. Bruno, o que seria login? Login é quando você já criou uma conta aqui no ChatGPT. Bruno, é minha primeira vez acessando. Então você vai apertar no botão da direita, tá? Então, ao apertar nessa opção, ele vai iniciar o processo aqui para criar a sua conta. E aqui ele está falando, né? Ele está pedindo primeiro o e-mail. Uma maneira muito simples de você utilizar é fazer login com a sua conta Google, né? Acaba sendo mais fácil. Então você aperta aqui embaixo, continuar com a conta Google. Esse primeiro botão aqui de baixo, tá? Quando você aperta, vai abrir as contas Google que você tem no seu celular. Mas aí você aperta em cima de algum dos seus e-mails do Google, né? De alguma das suas contas Google. Eu vou apertar nessa primeira aqui. O site ele vai carregar, né, o processo aqui, e depois disso ele já vai carregar, né, na tela inicial. E aqui ele está falando, né? Conte um pouco sobre você. Então aqui está pegando o nome, né? Nome e sobrenome. Então vamos lá, continue. Aqui está pedindo para verificar o número de telefone, tá? Então eu vou escrever o meu número de telefone aqui e depois eu vou apertar em Send Code. Isso aqui é para quê? É para verificar mesmo se eu não sou um robô aqui, algum bot utilizando o ChatGPT, né? Então ele está validando a minha conta, a minha pessoa acessando aqui o site, tá? Então eu vou tirar da tela para escrever o meu número. Vou deixar aqui no quadro branco, tá? Então vamos lá. Você escreve o código de área, depois o número 9 e aí escreve o número de telefone, tá? Então você vai escrever aí. E eu vou apertar embaixo, naquele botãozinho Send Code, ou seja, enviar o código. Para onde? Para o número de telefone, através do SMS, tá? Então eu vou apertar aqui, ó, enviar código. E agora o que apareceu aqui na tela? Apareceu, cole o código aqui. Então o aplicativo, o site aqui enviou um código, né, para poder validar esse número de telefone. Então eu vou abrir o aplicativo Mensagens e aqui está falando o código. Então aqui, ó, 101692. Então vou lá, 101692 e validou aqui o processo, tá? Então vamos ver qual a outra etapa. Pronto. É só isso que tem que fazer. Ah, Bruno, mas o processo é muito complicado para você criar uma conta e tudo mais. Você vai fazer isso uma única vez. Então lembra, criar uma conta você faz só uma vez. Depois você vai fazer o login. Então entrar na conta que já existe, tá? Beleza, quando você finaliza esse processo de cadastro, você já cai na tela para poder utilizar o ChatGPT. E aqui você utiliza como? Você escreve aqui embaixo, você dá um comando. Então, qualquer comando que você quiser. Eu já vi um monte de exemplos, né, de pessoas utilizando o ChatGPT. Uma das utilidades que ele vamos dizer assim, entre aspas, né, o ChatGPT, ele é especialista no que ele é especialista? Em texto texto persuasivo, vamos dizer assim, para anúncios, para propaganda. Então imagina que eu tenho, né, um bolinho que eu faço artesanalmente aqui na minha casa, um bolinho de mandioca. E aí eu quero vender esse bolinho de mandioca para outras pessoas. E eu vou tirar umas fotos ali do meu bolinho
e eu quero colocar nas redes sociais. E eu quero que, além da foto, venha um texto acompanhando aquela foto. E aí eu quero que o ChatGPT crie esse texto para mim. Então aí eu dou, vamos dizer assim, a munição. Eu dou as instruções para ele executar. Então como que faz? Você aperta aqui nessa barrinha branca e aí abre o chat. E aí você escreve exatamente o que você quer que ele escreva. Então aí eu posso fazer assim, ó. Escreva um texto curto falando sobre o bolinho de mandioca. Escreva um texto curto falando sobre o bolinho de mandioca. Aí você pode colocar escreva, aí é como se você tivesse, isso aqui, gente, o que eu estou escrevendo aqui, é como se você estivesse falando com outra pessoa. Então imagina que eu tenho uma pessoa que vai fazer o texto para mim. Aí eu viro para ela e falo assim, olha, escreve um texto falando aqui sobre meu bolinho de mandioca. O texto tem que ser persuasivo, ele tem que gerar desejo, gerar água na boca da pessoa, ali é o texto. Então você escreve aqui nesse lugar exatamente isso, explicando como que você gostaria que o texto que a inteligência vai te mandar, aí você escreve como você queria que a inteligência te mandasse o texto, como que é o texto na verdade. Então escreva um texto curto falando sobre o bolinho de mandioca. Escreva gerando desejo, para que a pessoa tenha a vontade de comprar. Enfim, aí você escreve da forma que você entender, tá? E aí você aperta aqui do lado, para poder enviar a pergunta. Quando você faz isso, ele vai gerar o texto na hora. Na hora, ele já gera o texto. Aqui, ó, ele está gerando o texto. O texto ficou muito longo, ó. O texto ficou muito longo. Né? Mas olha só, o que ele escreveu? Ah, o bolinho de mandioca, que delícia! Imagine só uma massa macia e saborosa, feita com mandioca cozida e temperada com ingredientes selecionados. Essa massa é, então, recheada com um recheio suculento, que pode ser de carne, queijo, frango ou até mesmo camarão. Quando frito, o bolinho fica crocante por fora e bem quentinho por dentro, liberando um aroma irresistível. E por aí vai. E aí vai o texto. Então, tá vendo? O que você pede para o texto escrever, ele escreve. Ah, Bruno, mas existem certos comandos que você pode fazer aqui depois que um texto ele é escrito. Porque quando você pede um comando, é gerado um novo chat como se fosse um balão de conversa sobre aquele tema, que você consegue acessar aqui no menu. Né? Você aperta nas 3 barrinhas e você tem aqui, ó, bolinho de mandioca. Se eu quiser um novo chat, conversar sobre um outro assunto, eu aperto aqui em cima em New Chat, ou seja, um novo chat. E aí eu escrevo, dou um outro comando, tá? Aqui dentro de bolinho de mandioca é onde eu estou nesse momento. Então é como se fosse assim, cada novo chat que você faz aqui no ChatGPT é sobre, né, você pode fazer sobre algum assunto diferente. E quando você está dentro de um chat, você está dentro de um tópico, vamos dizer assim, você pode interagir mais com esse tópico. Então o texto, apesar de eu pedir aqui, ó, um texto curto, né, ele mandou 3 parágrafos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a inteligência artificial reescreva o texto com apenas um parágrafo. Um parágrafo, ok? E aí você manda. Quando você faz isso, ele vai pegar esse texto e vai, vamos dizer assim, resumir em apenas um parágrafo. Beleza? Olha só como que ficou. Imagine um bolinho de mandioca com massa macia e saborosa, recheado com um recheio suculento de carne, queijo, frango ou camarão, frito até ficar crocante por fora e quente por dentro, liberando um aroma irresistível que dá água na boca. É um lanche perfeito para qualquer hora do dia, acompanhando um café da manhã reforçado ou matando a fome no meio da tarde.
Experimente um bolinho de mandioca e não se arrependerá. Quem resiste a um petisco tão saboroso e irresistível. Então, um dos propósitos, né, para qual está sendo utilizado o ChatGPT é isso. Textos persuasivos para pessoas venderem os seus produtos. Mas não serve só para isso, né? A utilização dessa inteligência artificial é quase ilimitada. Tudo que você pedir para a pessoa escrever, ela vai escrever. Né? A inteligência artificial vai escrever. Então você poderia, por exemplo, apertar aqui, ó, vamos iniciar um novo chat, né, para falar sobre um outro tema. Então aperta aqui no menu, as 3 barrinhas, aperto em novo chat. Aí depois eu fecho aqui e agora ele abriu um novo chat. E eu escrevo, conte uma história, uma história sobre um cachorro chamado Fifo, que adora brincar com a bolinha. Tudo que você pedir, ele vai escrever. Olha só, vou mandar aqui a mensagem. Aí vai começar. Era uma vez um cachorro muito feliz chamado Fifo. Fifo era um cãozinho branco e peludo, com grandes olhos castanhos que brilhavam sempre que ele via sua bola favorita. Enfim, e aí o texto é como se fosse uma pessoa muito criativa escrevendo um texto. E você pode descrevendo, dando mais detalhes. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu acabei finalizando, né? Ó. Mas você poderia colocar aqui, ó. É um cachorro chamado Fifo, que adora brincar com a bolinha. Ele tem a cor marrom e ele tem os olhos castanhos e ele late muito alto e ele gosta de pular e ele vai encaixar tudo que você escrever aqui no seu pedido na história. Então esse é o ChatGPT. Dá para você utilizar em várias situações. Ah, Bruno, mas eu preciso escrever aqui uma coisa, mas a mente não está conseguindo trazer aquela criatividade. Vem aqui para o ChatGPT, pede para ele elaborar esse texto que você tá, vamos dizer assim, agarrado, que ele vai iniciar, tá? Então, esse é o ChatGPT, é para isso que ele serve e, então, faça bom uso desse aplicativo, dessa inteligência artificial, tá bom?